Bom dia, meu amado. Talvez você esteja vivendo um tempo de desilusão, de tristeza, de dificuldades, mas lembre-se, os apóstolos do Senhor Jesus, os discípulos de Jesus viveram tempos muito difíceis, mas Jesus ressuscitou. Depois da morte veio a ressurreição e os discípulos caminharam com Jesus ressurreto sem o reconhecerem. E quando eles chegaram em casa, a caminho de Emaús, Jesus entrou, comeu com eles, porque eles os convidaram. Fica conosco, Senhor. E quando Jesus se sentou na mesa e partiu o pão, eles reconheceram que aquele homem que conversava no caminho com eles era Jesus. Que você possa reconhecer Jesus na sua vida. Nós vamos cantar um cântico muito conhecido no meio evangélico. Divino Companheiro. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios 1, parte A do versículo 4. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também
para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meu amado, a nossa vida com Cristo começa na conversão. Quando Deus nos encontra em nossa fraqueza, em nosso pecado, em nossa carência, em nosso vazio, nos encontra e traz propósito à nossa vida, traz esperança, nos mostra que a vida não termina com a morte, que a vida é eterna, que através de Cristo nós não vamos perecer, mas vamos ter vida eterna. Mas o caminho, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. O caminho para andar com Jesus é estreito. E vai haver sofrimento. Nós precisamos dia a dia negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas quanto mais estreito é o caminho, mais perto de nós o Senhor está. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu quero que você pense nisso, meu amado. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, a primeira coisa, que Deus nos consola em nosso sofrimento, em nossa vida com Ele, para que nós possamos ser testemunhas. Como diz a palavra de Deus, Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz, sede minhas testemunhas. Então nós temos uma vida com Deus. Começa na conversão, mas essa vida vai prosseguir, andando num caminho estreito, carregando a nossa cruz, porque quando nós nos batizamos, o batismo quer dizer sepultamento. Então é a aliança que eu faço com Jesus pelo batismo. Quando eu aceito como Salvador e Senhor e me batismo, a Bíblia diz que quem crer será batizado. Eu estou dizendo, eu morro para a minha vontade para viver para Jesus. Porque a vida sem Ele não tem sentido. A vida sem Deus não tem sentido. A vida sem perspectiva eterna não tem sentido. É tudo vaidade. Que tudo, como diz a palavra de Deus, nós somos como uma planta que de manhã viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E no meio dessa vida de aflições, nesse mundo pecador, nesse mundo decaído, nós temos uma vida em Jesus. E nas nossas angústias, nas nossas tribulações, nesse caminho estreito que nós percorremos seguindo a Jesus, Ele vai ser o nosso conforto, o nosso consolo. Sem Ele, como diz João 15, nada podemos fazer. Nada somos sem Jesus. A seiva da vida, a seiva da videira verdadeira vem dele. Então nós temos que ter uma vida nele. Como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos guardar o nosso coração. E nós só guardamos o nosso coração quando nós temos uma vida em Jesus. Abrindo o coração, colocando diante dele tudo que nós vivemos, orando sem cessar, como a Bíblia diz, o tempo todo em comunhão e intimidade com o Senhor. Então aqui ele vai, como diz a palavra de Deus, nas nossas tribulações e angústias. É Ele quem nos conforta. Antes de Cristo nós tínhamos angústias? Sim, já tínhamos muitas angústias. O que faz a diferença entre o cristão e o não cristão é Cristo. O não cristão não tem Cristo, o cristão tem Cristo, tem a sua palavra, tem a sua presença. Então Paulo nos diz, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, em toda angústia que nós passamos, há um propósito, para que Deus use aquilo que nós recebemos dele. A gente não dá o que não tem, não é mesmo? Nós recebemos dele e então podemos dar. Nós temos um testemunho. Nós temos uma palavra que nós vivemos para pregar. O evangelho frio, o evangelho da letra, mata. A letra mata, mas o espírito vivifica. É preciso ter uma vida em Deus.
E nós somos confortados, consolados, recebemos sabedoria, capacitação, conforto para termos o que testemunhar. Então é o que resume o Evangelho. Vivemos uma vida para Deus, para termos uma vida com o próximo, amando a Deus, e aí temos algo para dar ao próximo. Somos consolados para consolar. Vivemos algo em Jesus para testemunhar aquilo que temos vivido. Então, nós sabemos que há sofrimento, mas no sofrimento, cada vez mais conhecemos ao Senhor. O que nós não podemos no sofrimento, querido, é ser escândalo. Não podemos deixar que no sofrimento, que a vida nos leve a tomar decisões que sejam escândalo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10, 32, quero ler esse texto, 1 Coríntios 10, 32. Muitas vezes sofrendo as dificuldades de relacionamento, as dificuldades da vida, nós podemos ser tentados no meio das provas. Nós muitas vezes não somos aprovados, nós não passamos no teste, mas nós precisamos ter firmes no nosso conhecimento algo que a palavra de Deus diz. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou nós aprendemos no meio das provas, das dificuldades, das angústias, somos consolados por Deus. Às vezes o problema não é resolvido, mas você tem o consolo da presença de Deus. Ele está conosco no meio do sofrimento, Ele nos ajuda nas perdas. No meio da doença, Ele está conosco e o conforto da sua presença é melhor do que a própria solução do problema. Não há uma solução só, uma resposta só. Para cada situação há uma direção diferente. Mas o que nós temos que ficar bem firme, é eu não ser um tropeço para ninguém. Não tome uma decisão que venha influenciar as pessoas de maneira errada. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. E Jesus falou muito sério sobre isso. Ele falou nos evangelhos, em Lucas 17, ele diz que se uma pessoa se torna tropeço para o outro, se ela faz algo que pode levar o outro a fazer a mesma coisa, ela não vai errar sozinha, ela vai ser influência para outras pessoas, talvez para os filhos, para a família, para os vizinhos, para a igreja. Então, a palavra de Deus nos diz que ai de nós, se formos um tropeço. Jesus diz assim, melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. É inevitável que venham os escândalos, Lucas 17, 1. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então, meu querido, os evangelhos dizem que se meu braço faz tropeçar, é melhor arrancar o braço. Se o olho faz tropeçar, é melhor arrancar o olho. É muito sério ser tropeço pelos outros. Isso me ajudou muito na minha vida. A renunciar, a perseverar, a ficar firme para não ser um tropeço para alguém, já que ser um tropeço é algo terrível. Então, quando você for tomar as suas decisões, querido, persevere em Jesus. Se a solução não veio do jeito que você quis, peça o consolo dele. Ai, Senhor, não aguento, o Senhor tem que me ajudar aqui. Seguro na minha mão. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, né? Peça ao Senhor, segura na mão de Deus. Peça que Ele segure na sua mão, segura na mão dele. Segura na mão de Deus e vai. Não faça do seu problema, não faça da sua tentação, da tentação que vem sobre você, da prova que vem sobre você, um motivo para ser um escândalo, para ser um tropeço. Eu ainda quero ler aqui, em 2 Coríntios 8, versículo 9. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser firmados no Senhor. Deixa eu ver aqui se eu não errei o texto. É 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Que nós não tomamos decisões só para nós mesmos, nós somos influência.
para outras pessoas. E Jesus diz, você é sal da terra, você é uma carta lida por todos os homens, você é o bom perfume de Cristo. E acima de tudo somos testemunhas. Se não temos uma vida em Deus, acabamos nos tornando escândalo, tropeço para os outros. Que Deus nos ajude, nos conforte, nos console e nos fortaleça, que a graça dele não seja em vão na nossa vida, que nós não usemos da liberdade, da graça, de maneira a banalizar a graça, mas que nós venhamos, com a ajuda de Deus, de joelhos, prosseguir, recebendo a ajuda do alto, de Cristo, sendo consolados por ele para consolar os outros e não ser motivo de escândalo, de tropeço. Querido, todos nós falhamos. Pedro falhou, mas se voltou para o Senhor em arrependimento, se fortaleceu, se tornou um testemunho forte. Judas também pecou, como Pedro pecou, mas se tornou um escândalo, um tropeço. Por quê? Se desesperou no seu pecado e foi se enforcar. A perspectiva não foi eterna. Se enforcar não é uma opção. Suicidar não é opção. Desesperar não é opção. Nós só podemos ficar firmemente olhando para Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus te sustente. Corra para Ele, fique nele. Derrame seu coração as suas lágrimas e Ele vai te sustentar. Fica comigo, Senhor. Os dias vão ser mais difíceis cada tempo que se aproxima da volta dele, mas Ele estará conosco. Amém?